Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Rota Bíblica. Estamos dando início agora, já ao nosso 24º episódio, que nós temos como tema o Rei e a entrada triunfal em Jerusalém. Vai ser uma bênção, Não perca. Nós vamos estar estudando o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Eu quero convidar você, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue o seu material de anotação. Com certeza vai ser uma aula muito abençoada. Eu quero aqui agradecer meu pastor, nosso diretor do DEC, pastor Antônio Lima, pelo privilégio de estar aqui nos concedendo, está aqui no nosso Rota Bíblica, onde nós estudamos, estamos estudando o Evangelho de Mateus na Escola Bíblica Dominical, e também o Rota Bíblica, ele serve como um subsídio para você. Nós vamos ver que nós vamos estudar essa lição, vai ser a nossa lição de número 10 da EBD, que ela vai falar sobre a entrada triunfal do rei. E é sobre isso que nós vamos falar agora, está lá em Mateus, capítulo de número 21, a entrada triunfal ela está em todos os evangelhos, está em Mateus, em Marcos, está em Lucas, está em João, Eu já quero convidar você, se inscreva, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no Rádio Nossa Voz, RR no YouTube, compartilhe também esse link com mais pessoas, no grupo da igreja, da escola dominical, grupo da família, no seu WhatsApp. Também siga, eu convido você a seguir as redes sociais do Rádio Nossa Voz. Nós temos lá o nosso Instagram, Nossa Voz RR. E eu também quero convidar você, nós temos também a rádio online. Você vai colocar lá no Google, vai colocar radionossavoz.com.br e você vai acompanhar o dia todo ali, toda a programação da rádio, uma programação muito abençoada e com certeza será de muita edificação para você e para toda a sua família. Então, meus amados, sem perda de tempo, nós já vamos dar início à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu quero começar lendo lá um texto, lá em Zacarias, capítulo de número 9 e o versículo 9. Porque a entrada de Jesus ela foi profetizada pelo profeta Zacarias. E fala assim, Zacarias 9:9. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Grite de felicidade, Jerusalém. Vejam todos, o seu rei está chegando. Ele é justo, o vencedor, humilde e vem montado num jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. Olha só o que foi profetizado, que Jerusalém deveria se alegrar, porque o rei iria entrar na cidade. E aqui eu fico pensando, um rei entrando numa cidade, se for hoje, com certeza é com muita pompa, se fosse um imperador romano, estaria ali muitos cavalos, muitos carros, muitos cavaleiros, uma comitiva o seguindo. Mas olha só como é que o rei dos reis, o nosso Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho. Meu Deus, que exemplo de humildade. Já pensou ele que tem o poder e autoridade sobre todas as coisas, quando ele escolheu para entrar em Jerusalém justamente um jumento, simbolizando ali a sua humildade, Mas por que isso? Tudo isso tem um motivo, E vamos aqui então passar, aqui para Mateus capítulo 21, que ele fala, ó, quando Jesus, Mateus capítulo 21, versículo 1, quando Jesus e os discípulos se aproximavam de Jerusalém e estavam perto da cidade de Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 deles na frente até a vila. Logo ao entrar, disse ele, vocês verão ali uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao seu lado. Desamarrem-no e tragam-nos para cá. E se alguém perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o mestre precisa deles, e não haverá
dificuldade, né? Nós vemos Jesus tendo controle, né? Tendo a onisciência, porque ele conhece todas as coisas. Ele já falou para os discípulos: entrem na vila, né? Ali vocês vão ver uma jumenta com seu filho, com um jumentinho amarrado, né? Vão ali, desamarrem, me tragam, e se alguém perguntar alguma coisa, né? Avisem que o mestre precisa deles e vocês não vão ter nenhum problema. E assim eles fizeram, eles obedeceram, trouxeram aquele jumento, e Jesus então ele vai dali, daquele local, até a entrada de Jerusalém, aproximadamente 1 quilômetro que ele andou sobre o jumento. Mas, meus amados, o jumento ele fala de humildade. E aí nós vemos, quando nós vamos para a palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo de número 16 e o versículo de número 18, ele fala que a soberba precede a queda. Mas Jesus não tinha nada de soberbo, né? Ele era humilde, porque a Bíblia fala que aquele que se exalta, Deus humilha, mas aquele que se humilha, Deus exalta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2, Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Filipenses, vou achar aqui já. Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 5. Olha só o que Paulo lhe fala. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nesse momento aqui, meus amados, quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele já está indo para a sua última semana. Serão os últimos 7 dias que Jesus estará aqui na terra. Jesus ele está entrando em Jerusalém e ele está indo, né? Como ele já havia revelado aos discípulos, que ele iria para Jerusalém, ele seria traído, ele seria morto, ele seria crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Jesus então está caminhando rumo ao Calvário, né? E por isso que fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se humilhou, ele se esvaziou e ele foi obediente e fiel até a morte e morte de cruz. Mas olha só o que acontece. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aquele que se humilha, Deus exalta. E assim foi o que aconteceu com Jesus. Ele entrou em Jerusalém montado no jumento. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas ele recebeu do Senhor um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim foi a sua primeira entrada em Jerusalém. Ele veio humilde, veio montado em um jumento. Mas quando nós olhamos depois lá para Apocalipse, lá para a visão que ele deu para João na ilha de Patmos, quando ele volta, quando ele vem para a batalha do Armagedon, ele já não vem mais montado em um jumento. Ali vem montado sobre um cavalo. Os exércitos do céu o seguem. E nós vamos ver que a Bíblia fala que no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós precisamos ter esse mesmo sentimento de humildade que existia em Jesus. Ele é o nosso exemplo, um exemplo de servo fiel. E então, meus amados, né, após ele entrar em Jerusalém, né, todas as multidões já estavam ali aguardando, até mesmo as crianças, né, bradando, hosanas, né, elas bradavam em hebraico, né, Baruch Rabá Bleshet Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. O Salmo 118:10, né, eles estavam ali todos eles adorando, glorificando, porque o rei dos judeus estava entrando em Jerusalém. E nós vamos ver agora, né, após então Jesus ele fazer a sua entrada, nós vamos ver que ele vai seguir, né, o caminho após ele entrar em Jerusalém, ele segue para o templo. E ali, meus amados, a visão que ele teve do templo não foi nada agradável, né? Olha só como que estava o templo, né? Eu quero ali que ler com os irmãos o capítulo 21, a partir do versículo 12. Olha só como que estava o templo em Jerusalém. Quando ele chega, após a sua entrada triunfal, fala assim, ó: então Jesus entrou no templo e expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver ali, né, quando Deus ele usa Moisés, ele fala que 3 vezes os judeus deveriam todos subir a Jerusalém, 3 vezes ao ano, né? E era no momento da festa da Páscoa, no momento da festa de Pentecostes e no momento da festa dos tabernáculos. Essas 3 vezes os judeus deveriam subir para Jerusalém, né? Jesus aqui ele está cumprindo também, porque nós vamos ver que o período aqui era o período da Páscoa. E todo o povo eles saíam de suas casas e eles iam a Jerusalém. Qual que era o objetivo deles irem a Jerusalém? Eles iam para fazerem ofertas, né? Eles iam ali para ofertar, né? Para sacrificar. Eles subiam a Jerusalém para adorar a Deus. A festa da Páscoa simboliza a saída do Egito. E eles deveriam todo ano relembrar, rememorar os grandes feitos daquilo que Deus havia feito. E quando Jesus chega no templo, né, nós sabemos que o templo ele era dividido em 3 partes. Né? Tinha ali a parte que era a parte do tabernáculo. O tabernáculo tinha no tabernáculo o lugar santo. E dentro ali, após o véu, ficava o Santo dos Santos. Né? Ali no lugar santo ficava os utensílios, ficava a mesa dos pães da proposição, ficava o candelabro, o altar do holocausto no lugar santo, depois tinha o véu que separava, após o véu tinha o Santo dos Santos, onde ficava ali a Arca da Aliança, tudo isso era dentro do tabernáculo. Porém, meus amados, né, e também no templo, né, que o templo é a mesma réplica do tabernáculo. Quando Jesus ele chega no templo em Jerusalém, o que chamou a atenção não foi o tabernáculo. O que chamou a atenção de Jesus foi o átrio. O que chamou a atenção dele foi o pátio do tabernáculo. Porque ali no pátio estavam os cambistas e os negociantes. 3 anos antes, lá em João, no capítulo 2, no versículo 14 e 16, Jesus já havia estado no templo e ele já havia purificado o templo. E agora ele volta novamente, né, na última semana do seu ministério, e o templo estava do mesmo jeito. As pessoas estavam ali, esses cambistas. Por que tinha os cambistas no templo? Naquela época, a moeda ali, que eles usavam, a moeda até quando chegam para Jesus e falam se ele deveria pagar imposto, ele fala, não, olha o que tem na moeda. E aí na moeda tinha o rosto de César. Ele fala, olha, dai a César aquilo que é de César. Então o que acontece? Para eles não idolatrarem naquela figura que tinha ali no rosto de César, existiam os cambistas. Eles pegavam essas moedas romanas e eles trocavam elas por moedas tírias, que era uma moeda que não tinha nem uma face, nem um rosto ali desenhado naquela moeda. Mas eles não apenas faziam isso, eles ganhavam lucro através desse câmbio. Eles estavam enriquecendo ilicitamente através da fé das pessoas.
Também existiam muitos ali porque as pessoas deveriam trazer os animais para sacrifício. E ali, agora nós vemos que ali no pátio do templo, as pessoas já estavam vendendo. Ah, você quer comprar uma ovelha, quer comprar um cabrito, quer comprar uma pomba, quer comprar uma flor de farinha. Eles estavam ali, eles estavam fazendo da casa de Deus um local de comércio. E Jesus fala assim, não, a casa do meu pai não é um local de comércio. A casa do meu pai é conhecida como casa de oração. E infelizmente aquelas pessoas estavam corrompendo aquele lugar. E nós vemos que Jesus, né, ele é o príncipe da paz. Mas naquele momento ali, nós vemos também que ele é a justiça. Naquele momento nós vemos ali o que aconteceu quando ele viu aquilo ali. Ele expulsou, ele quebrou, ele saiu destruindo, derrubou a barraca, tirou as mesas, tirou as cadeiras, falou, não, negativo. Nós vemos ver que lá em João fala até que ele pegou um chicote, né? Pegou um chicote e se alguém ficasse na frente, o chicote ia pegar. Né? Por quê? Porque a Bíblia fala, o zelo pela tua casa me consumiu. Esse mesmo zelo que estava em Jesus é o zelo que nós precisamos ter hoje pela casa de Deus. A casa de Deus não é local de comércio. A casa de Deus é casa de adoração. Né? Esse é o objetivo da casa de Deus, nós adorarmos a Deus. Então nós não podemos de maneira nenhuma, né, aceitar aquilo que acontecia, né, lá naquele momento. E aí nós vamos ver ali agora depois, na sequência, né, depois que acontece tudo isso no templo, ele volta a uma cidade ali vizinha, que era a cidade de Betânia. Né? Depois que ele expulsa ali os cambistas, ele vai operar muitos milagres, ele cura os aleijados, os enfermos, e ele vai voltar para a cidade de Betânia. E olha só o que é interessante. O nome Betânia, ele significa casa de figos. Betânia significa a casa de figos. Olha só o que aconteceu. Jesus, ele expulsa os cambistas, ele cura pessoas, ele vai para Betânia, ele passa a noite em Betânia e agora ele volta novamente para Jerusalém. E quando ele está voltando, né, para o templo, o que acontece? Pela manhã, né, como todos nós, ele estava com fome. Né, a gente também acorda com fome de manhã. E ele acordou, saindo de Betânia, sentiu fome, e o que ele observou? Ele observou que no meio do caminho existia uma figueira. E a figueira estava cheia de folhas. E ele olhou com fome pela manhã e falou, olha, meu café hoje vai ser figo. Né? E ele chegou perto ali da figueira, só que quando ele chega perto daquela figueira, aconteceu algo surpreendente. Aquela figueira que por fora era muito bonita, não tinha nenhum fruto. Estava sem frutos, não havia dado fruto. E quando nós vemos falar sobre figueira, né, a árvore figueira, de acordo com a Bíblia, quando a Bíblia usa essa árvore, né, a figueira florescerá, né, ela é usada várias vezes. A figueira, ela representa o povo de Israel. Nós vamos ver ali que Jesus está trazendo um ensino para os discípulos. Por quê? Porque quando ele vê que aquela árvore não deu frutos, ele fala assim, ó, não dê frutos nunca mais. E naquele mesmo momento, a figueira se secou. A figueira tinha muitas folhas. Quem olhava a aparência dela, talvez pensava, deve estar cheio de frutos. E nós precisamos, meus amados, ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes nós estamos com muitas folhas. A folha pode ser o ritualismo, pode ser a liturgia, né? Eu lembro um culto lá no Antigo Testamento, que foi quando Davi estava trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, ele estava trazendo a arca, e nós vemos ali que enquanto ele trazia a arca, ele colocou a arca em carros de boi. A motivação até era boa, mas não estava de acordo com a palavra. A arca deveria ser carregada nos ombros ali dos levitas. Só que, porém, o culto estava acontecendo. Estava tocando harpa, os tamborins, estava tudo aquele movimento. Mas quando os bois tropeçam e Uzá coloca a mão na arca, nós vamos ver ali que aquilo desagradou a Deus e ele foi fulminado. Por quê? Porque tinha muita folha, tinha muito barulho, né? Mas Deus não estava se agradando daquilo.
né? Deus não estava se agradando, não tinha comunhão, não tinha relacionamento, né? E assim estava acontecendo. Aquela figueira era uma figueira aparente, tinha a aparência de que dava frutos, mas infelizmente quando chegava nela, ela não tinha nenhum fruto. E aí eu fico me perguntando, né, se nós formos olhar para nós, para a nossa vida, quando nós olhamos lá para João, capítulo de número 15, né, ali a Bíblia fala que Deus, ele é o agricultor, né? Jesus, né, ele fala assim, João, capítulo de número 15, fala que o Pai, ele é o agricultor. Vamos ler aqui com os irmãos, olha só. João, capítulo de número 15, fala assim, ó. Eu sou a videira. Jesus falando dele. Eu sou a videira. Meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Então nós vemos aqui, o pai é o lavrador, Jesus é a figueira, e nós estamos enxertados nessa videira. E aí, será que nós estamos... Como será que nós estamos, o nosso enxerto? Será que a gente é só folha, né? Só aquela aparência? Ou será que realmente temos dado os frutos? Temos dado frutos dignos de arrependimento? Nós vamos ver aqui que já fazia aproximadamente 2000 anos que Deus estava cuidando daquela figueira, que Deus estava cuidando do povo de Israel. Desde lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, Deus cuidando do povo, Deus fazendo grandes coisas, grandes maravilhas. Mas infelizmente quando Jesus chega, ele fala, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Eles não deram frutos. E hoje, será que nós temos frutificado? Né? Se nós fizermos uma análise da nossa vida, será que nós estamos frutificando? Ou até eu coloquei uma frase aqui, que é uma pergunta. Eu pergunto assim, temos produzido frutos ou estamos inutilmente ocupando um espaço na terra? Olha só, temos produzido frutos ou estamos inutilmente ocupando um espaço na terra? Deus nos chamou para frutificar. Esse é o propósito. Aquela figueira, infelizmente, ela foi amaldiçoada e ela não deu mais frutos. Mas, meus amados, que eu e você, que nós possamos dar muitos frutos para o Senhor, frutos dignos de arrependimento, que nós possamos ganhar muitas vidas, porque aquele que dá frutos, ele vai limpando. Para quê? Para que dê mais frutos. Agora, aquele que não dá frutos, essa árvore ela é cortada e jogada fora. Mas nós não queremos isso. Nós queremos frutificar para o nosso Senhor. E esse é o desejo do meu coração para você, que você seja uma árvore frutífera, que você ganhe muitas vidas para Jesus, que você continue se dedicando, talvez você é um professor, a Bíblia fala, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aqueles que são os mestres, nós vamos ser cobrados um pouco mais. Então que nós possamos realmente nos dedicar, fazer o nosso melhor, continuar absorvendo o conhecimento da palavra, como é maravilhoso o dom que Deus nos deu, o dom de ensinar a palavra. Continue transmitindo com muito amor, com muita alegria. Eu quero agradecer a você, muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Já estamos encerrando mais um programa Rota Bíblica, e continue frutificando, continue dando frutos, porque o nosso Rei, muito em breve, ele vai vir nos buscar. Nós o veremos lá na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Quero agradecer aqui o meu pastor, Antônio Lima, pelo grande privilégio e oportunidade. Eu espero que tenha sido bênção para você, para a sua vida, para a sua família. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Nós vamos ter o prazer de estar respondendo. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por estar nos acompanhando até aqui. Deus te abençoe.